Agora, na Nova Difusora, você ouve o programa Conexões do Reino. Conexões do Reino, um espaço de diálogo, encorajamento e fé. Apresentação Rafael Nascimento e Cris Correia. Conexões do Reino. Bom dia, meus amigos. Estamos iniciando mais um sábado com o programa Conexões do Reino na Rádio Nova Difusora. Um ótimo dia para você que está nos assistindo pelo YouTube, no seu rádio. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe todas as suas atividades. E essa semana foi uma semana especial porque eu fiz mais uma primavera, meu amigo Henrique Correia. Mais uma primavera, então eu tô de parabéns nessa semana. Olha só. Uma primavera só? Tem uma prima Lúcia, uma prima... entendi. Bom dia. Bom Como foi dia. sua semana? Minha semana foi boa, um feriadinho, né? Aniversário. Feriadinho? Você não me deu parabéns. Nosso amigo, né? Não me avisaram. Não te avisaram, olha só. Né? Mas com certeza você foi muito abençoado. Com certeza. Deus, inclusive falei com aqui a sua mãe, né? Bendito o seu ventre, olha né? Só, porque olha ela só. está participando do programa e é sempre uma alegria estar com vocês mais um dia, né? Nosso convidado, a Cris Correia. Então, a semana foi muito boa e o final de semana vai ser melhor ainda, em nome de Jesus. Para mim, para nós e para você que está nos ouvindo, né? Que está nos vendo aí no YouTube. À minha direita é a minha amiga Cris Correia. Agora eu tô aprendendo a falar certo. Cris isso mesmo. Correia. Antigamente eu falava Cris Correia. Correia, tinha o I no meio. Chamou a atenção ao vivo, meu amigo Ivan, você imagina. E olha que o nome é meu, hein? Pois é, ele falou Correia também, mas faz parte. Bom dia, Cris. Bom dia. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez no sábado, compartilhando aqui nessa mesa, para que a gente possa ouvir os testemunhos, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que os ventres, né? Os ventres das maternas tem colocado no mundo. E é uma alegria estar recebendo aqui um amigo, que depois você vai apresentar. E sejam todos bem-vindos aqui no programa Conexões do Reino. Nosso convidado de hoje é meu amigo Ivan. Cara, obrigado por ter aceitado o convite. A gente tem uma admiração grande por você, pela sua família. E vai ser muito bacana escutar você aqui, né? Compartilhar suas experiências, aquilo que você tem vivido. Cearense é gente boa. Cearense hoje. Mais um cearense na mesa, hein? Mais um cearense na mesa. Eu tô em minoria aqui, né? É uma revolução. Não, são dois Não, cearenses, nós estamos em maioria, eu e ele, no caso. Eu só morei lá 10 anos com muito orgulho. Boa. Pastor Henrique, qual a palavra que o senhor tem nessa manhã de hoje para aquecer os nossos corações, os corações da nossa audiência? Para a gente começar, isso é uma alegria, né? Ter o Ivan aqui. O Ivan, né, foi membro de igreja junto conosco, né? Nós três, né? Nossas famílias estavam unidas e hoje cada um de nós estamos partilhando o reino de Deus, né? Em casas de oração diferentes, né? Em templos diferentes. Mas aquilo que Deus colocou em nós, aquele sangue que foi derramado por nós, foi derramado exatamente para essa multiplicação. Paulo amava Pedro, que amava João, que amava Tiago, que amava Bartolomeu, que amava Natanael, e nenhum deles polemizou as coisas do reino de Deus. Isso é que é maravilhoso, né? Nós, cada um estar numa igreja hoje, né? Isso é lindo. E aí o que Deus me falou foi lá em Êxodo no capítulo 3, no versículo 4, ele é muito importante para nós, que ele diz assim, Moisés, né, aquela passagem da sarça ardente, ele diz assim, quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou. Então, essa palavra me chama uma atenção seguinte, nós acordamos hoje, mas o que nós fizemos quando nós acordamos hoje? Qual foi o chamado de Deus para hoje, na hora que você acordou, você que está nos vendo, você que está nos ouvindo, né? A nossa vida, ela começa no nosso acordar. Cada dia nós temos um despertar novo, né?
Deus sabia como ia chamar Moisés, né? E que ele responderia, eis-me aqui. Como é que nós acordamos? Nós acordamos para o eis-me aqui. Hoje nós podemos dizer, né, que nós estamos aqui por um chamado de Deus no eis-me aqui. Né? E outra coisa que eu acho também muito interessante nessa passagem, que é a nossa resposta que muda a resposta de Deus na sua vida. O que a tua vida vai ser mudada é pela resposta que você dá às perguntas de Deus. Deus só falou, Moisés, Moisés. Ele nem fez uma pergunta, mas para nós somos perguntados a Deus para respondermos também o eis-me aqui. Né? Então, o primeiro chamado de Deus é para que nós possamos lutar contra a nossa alma. Muitas vezes a nossa alma não quer responder eis-me aqui. Né? Quando Jesus falou, ide, pregai o evangelho, fazei discípulo, ele também estava fazendo uma pergunta, e eu estou mandando vocês fazerem, qual é a resposta de vocês? Então que hoje nós entendamos que existe uma resposta necessária para que as bênçãos do Senhor caiam sobre a nossa vida. Amém. O teu acordar faz a diferença de todo o teu dia. E os teus acordares fará diferença em toda a tua vida. Então nós temos um dia, mas nós temos uma vida. E essas respostas é que nos levam ao destino que Deus programou, Deus planejou e Deus te chamou para cumprir o plano dele na terra. Pastor, vamos lá. Eis-me aqui, né? Porque tem pessoas que escutam a voz de Deus e outras não. No caso de Eli, vamos lá, Eli estava lá há tanto tempo, ele tinha toda a estrutura do templo, já estava fazendo como estava ali, ocupando a posição de sacerdote durante muito tempo, mas um garoto escutou a voz de Deus e ele não. Como ter essa percepção? Assim, aquele garoto nada mais é do que Samuel. Samuel, ele foi preparado. E quando Deus chamou Samuel, né, e ele corria para Eli 3 vezes, até que ele falou para ele, responda, eis-me aqui. Porque Deus não fala de forma coletiva. Não foi uma fala coletiva. A fala coletiva está na nossa mão, é a Bíblia. Ele fala coletivamente a todos nós. Porém, naquele momento, ele estava falando especificamente com Samuel. Da mesma forma que Deus estava falando especificamente com Moisés. Né? Então, o que nós precisamos entender é que Eli ouvia, mas Eli também deixou a percepção divina, né, a percepção espiritual, quando ele começou a promover mais a carne, se envolver mais com as coisas dos filhos e não responder espiritualmente aos filhos. Né? Deixar que a carne tomasse as decisões na vida dos seus filhos, e isso influenciou a vida dele e principalmente o ouvir dele. Muito bom. E para quem... a gente sempre tem essa dúvida, como escutar Deus, né? Eu estava vendo um vídeo esses dias, como escutar Deus, o pastor? Olha, Deus... Porque às vezes a pessoa, nossa, que eu preciso... que alguém ora por mim, Deus não falou nada, não, né? Aquela terceirização, Deus fala com alguém para falar, isso acontece, já aconteceu várias vezes comigo. Mas o mais interessante é você ter o relacionamento, você... acordar de manhã e falar, poxa, Deus falou comigo. E você acordar, você tomar a sua decisão do seu dia, ou daquilo que você está planejando e falar, cara, é isso, eu tenho certeza. Como ter essa certeza? Na verdade, assim, E Deus... separar isso das emoções, porque a gente é cheio de achismos, sim. né? Cheio de voltas de opiniões, né? O mundo tem muitas vozes. Muitas Mas vozes. Deus, ele fala com quem ele conhece. Boa. Né? Você na rua não fala com todas as pessoas que passam na tua rua. Fala, Ivan. Não. Senão é doido. Quando eu passo, o cara estiver assim passando na calçada, eu vou dar aquele sinalzinho. Sim, mas não se é tiver falar. na fila do pão, eu falar. puxo o assunto. Se estiver na fila. Mas assim... Ou no elevador, né? Nossa, tá frio hoje, né? Aquela conversa. Deus, mas aí não é falar, é cumprimentar. Não é intimidade. Muita gente fala com Deus como se estivesse no elevador. Olha. Só cumprimenta. Muita gente fala com Deus como se estivesse passando por ele na rua. Mas Deus quer conhecer e quer ouvir a tua voz. Quando você está no seu reservado, lá no seu momento de oração,
o que acontece? Deus está atento àquilo que você está falando. Né? E aí você vai ouvir Deus. Primeiro, Deus vai querer te ouvir. Deus vai querer ouvir a tua alma falar, você entregar a tua alma, você, crucificar a tua alma, você se arrepender da tua alma, para então ele poder falar com o seu espírito. Deus quer falar com o teu espírito. É interessante assim, muitas pessoas elas querem ouvir Deus por aqui, né? Mas Deus não fala pelos ouvidos, Deus ele fala aqui, porque Deus é espírito. E a gente precisa reconhecer, e esse é todo o trabalho do Espírito Santo, fazer com que a gente venha reconhecer a voz do Espírito Santo falando conosco. E a gente só consegue reconhecer que é o Espírito Santo que está falando conosco quando nós passamos a conhecer onde Deus fala, que é pela palavra. Ele deixou a sua palavra para que nós possamos reconhecer a sua voz no contexto de palavras, né? Então, quando, por exemplo, hoje eu acordei com uma nota assim, encontros divinos. E automaticamente, então assim, soou dentro de mim, veio na minha cabeça? Não, soou dentro de mim. Encontros divinos são encontros que vários homens tiveram na Bíblia, todo o contexto. Então, eu sei que essa foi uma voz de Deus. E, ao mesmo tempo, me remeteu a vários encontros divinos de homens com Deus. Então, aqueles encontros que aconteceram foram chamados aí, como foi com Moisés. Então, a gente está tão cheio da nossa alma, porque aqui no mundo a gente precisa dela, óbvio, né, onde a gente toca. Mas, como você falou, né, Rafa, o nosso grande desafio é ouvir Deus. Então, o primeiro lugar para se ouvir e reconhecer, porque na verdade não é ouvir, primeiro é reconhecer, porque o mundo tem muitas vozes. E eu preciso distinguir das vozes que eu estou ouvindo qual é a minha, da minha alma, e as outras vozes que tem no mundo, né? Sim. E pensando aqui ainda nesse assunto, Deus, Ivan, nem sempre vai pedir coisas fáceis pra gente, né? Porque ele sempre quer te levar para um outro lugar, né? Porque, imagina, às vezes eu fico pensando, né, na história de Noé. Nunca choveu, constrói um barco. Não, ele passou por 100 anos. Não é crente. Eu fico pensando, nem sempre Deus vai pedir coisas fáceis pra gente. Mas essas coisas que Deus está pedindo, talvez vai nos salvar. Por exemplo, hoje, se nós formos analisar assim, perguntar assim, Deus chamou, né, nosso convidado para quê? Estudou o quê? Para fazer o quê? Fala um pouquinho aí, amigo de você. Oficialmente, né? Vamos apresentar a gente está nesse momento de reflexão aqui, né? Eu quero dar bom dia para os nossos amigos da técnica, né? Não seria possível, né? Santu, forte abraço, Gurgel, bom dia a toda a equipe da Rádio Nova Difusora que está todas as manhãs de sábado colaborando e nos ajudando, né? Essa equipe bacana, essa tecnologia a nosso favor. E falando de tecnologia, o homem está da tecnologia. Nosso amigo da tecnologia. E assim, falaram anos atrás que não era possível estocar vento, mas estamos aqui com um amigo que ele levantou já bilhões de reais e de dólares, né? Já fazendo energia com vento. O nosso amigo Ivan é engenheiro especialista em energias renováveis. Cara, bom dia. Bom dia, pessoal. Queria começar, então, você se antecipou que eu ia começar te dando os parabéns aí da semana. Obrigado. Que o Senhor derrame muita saúde e sabedoria na sua vida. Amém. Queria cumprimentar os demais, a Cris aqui, obrigado por me receber no seu programa, Pastor Henrique. É um prazer estar aqui com vocês. Então, meu nome é Ivan, me chamo Ivan Costa, também sou cearense de Fortaleza. Sou engenheiro civil, a princípio, né? A mãe de todas as engenharias. Antes de existir eletricidade, existiam as pontes, as igrejas. E sou muito feliz e orgulhoso da minha profissão. E já há 2 anos e meio, quase, morando aqui em São Paulo, essa cidade aqui que a gente está aprendendo a amar e curtir bastante. E que me deu essas amizades incríveis aqui também. Então, é um prazer estar falando com vocês. Prazer é todo nosso, Ivan. Ivan, eu queria que você contasse como que você chegou à engenharia, né? Como que foi ali, como você decidiu, que a gente quando é garoto... Eu, por exemplo, eu queria ser piloto da aeronáutica, era meu sonho, né? Tanto é que eu lembro que eu dormia na beliche, né?
eu tava sonhando que tava pulando de paraquedas, né? Aí eu caí na Era cama, cair. eu tava Como é bom caindo, ser criança. né? E aí a gente... Foi ejetado. fui ejetado, é verdade. Fui ejeitado. E não foi possível, né? Então eu cresci muito limitado de recursos e tal. Você lembra daqueles papeizinhos que se entregavam? Ah, você quer ser um cadete e Não tal? era da minha época. Não é? Não era Lógico que ele lembra. Se entregava, recebia se você direto. quer estudar e tal. Aí eu fui pro... Não lembro disso também, não. Lá no Ceará não tinha isso, não. Eu fui pra um lugar lá, pro teatro, tá, um clube lá, e vem alguém, tá, uniformizado, dá uma palestra, aí você tem que pagar. Na hora que eu vi que tem que pagar, eu falei, não, aí não dá. Não tinha como, não é? Porque era tão limitado as coisas que eu vendia passe escolar pra comprar cachorro-quente, Ali. né? Eu vendia, tinha cachorro-quente, era tão barato. O homem as já era coisas antes, empreendedor na veia, viu? É. Já tinha empreendedorismo na veia. verdade. Comprar, o cachorro-quente custava 35 centavos. Olha só que barato, né? Hoje o cachorro-quente é Só 10 que reais. o salário mínimo era R$100. Então vendia ali e tal, né? Então era tudo muito limitado. Eu falei, poxa, não dá pra mim, né? Pra entrar um cadete. Ali a gente foi fazendo essas coisas. Então, criança, assim, tem esses sonhos. Fala a Semana das Crianças, né? Assim, crianças, a gente tem esses sonhos e tal. E você vai crescendo, vai chegando a adolescência ali. E você vai deparando, poxa, não é tão assim, né? Pra você conseguir aquilo que você tão sonha. Então, a gente foi direcionado para outras áreas. E aí, como que você entrou nessa área da engenharia? Você decidiu, vou ser engenheiro. Beleza. Cara, primeiro eu acho que é importante honrar muito a vida da minha mãe, porque eu perdi meu pai com 5 anos de idade, né? Então foi praticamente ela que me criou com meu irmão. E ali na família dela, o pai dela foi o cara que virou a chave da nossa família. Então ele veio do interior do Piauí, de uma cidade chamada Piripiri. Já ouvi falar. Piripiri. E lá ele é comerciante. Então, sabe aquela coisa, tem uma cabeça de gado, vende uma, compra duas, vende duas, compra 4, e depois botou um comércio e do ramo têxtil. Então ele viajava vendendo tecido e aí fez amizades e viu que queria dar educação para os filhos. Só 9 filhos ele teve lá. Você tem 8 irmãos? Não, tios. Tio. Irmão da mãe dele. Isso. Então ele foi, e aí ele queria muito que a minha família, a família da minha mãe toda estudasse e fosse formada. Então isso tem um peso muito grande na nossa família, né? Praticamente todos da nossa família são formados em universidades, 90% federal, sabe? Ela sempre valorizou muito isso. Então ela foi meio que me educando para querer entrar numa faculdade sempre, desde sempre, né? E aí tem aquele clichê, né? Você é de humanas ou de exatas, né? Então isso pra mim isso sempre foi meio fácil, porque eu sempre fui mais de exatas, eu sempre gostei de fazer conta, de raciocínio, lógico e tal. E aí foi meio que me decidir na engenharia, qual engenharia eu faria, né? Daí eu considerei mecânica, elétrica também. Só que tem um fator na engenharia civil que me fez decidir, que é um pouco da parte humana. Por isso, por incrível que pareça, o curso de engenharia civil também tem disciplinas de gestão empresarial, de outras coisas que vão além de economia, que vão além só do número e do concreto e dessas coisas. Eu falei, e como eu tenho esse lado um pouco mais humano, apesar de ser mais exatas, eu acho que combinou bem. E aí eu já, graças a Deus, consegui passar lá na... Mas foi sua escolha. Foi minha escolha, E aí já tava... Na família eu tinha um tio que me inspirou muito também, sempre admirei. E aí eu falei, não, acho que é esse o caminho. E aí fiz lá. O caminho é difícil, é tortuoso, 5 anos de muito cálculo, mas valeu a pena. Posso dizer que o estudo sempre compensa, né? Nem que você não aplique diretamente, como hoje eu estou numa área correlata. Mas é a base, né? Ele te dá esse jogo de cintura, de resolver problema. No final tá todo mundo querendo que você resolva o problema das pessoas. Você falou aí que o caminho é tortuoso. Você conhece Santos? Conheço.
Tem engenheiros lá que fizeram vários prédios tortos, né? Que viraram ponto turístico quase. Ponto turístico, Por que, lá que os no Canal prédios são Sul. tortos? Olha, engenheiro. Ali Eu morei lá, houve um problema na investigação do solo. Eles subestimaram a capacidade do solo, fizeram fundações, né? Até a fundação aparece muito na Bíblia, a pedra angular, né? Que é onde tudo se baseia, não foi bem dimensionado. Então, é o que acontece. É uma profissão de muita responsabilidade, né? Que o médico, se ele errar na mesa de cirurgia, ele mata um. Se eu errar num prédio, eu mato dezenas, né? Mais do que um piloto de avião. Se o piloto morre centenas, mas vê uma catástrofe num prédio, né? Pode ter... Eu não sei se vocês viram um comercial, eu só ouvi. Eu não vi. É um comercial que está passando, onde as pessoas estão dentro do avião. Por isso que eu não sei de quem é. As pessoas estão dentro do avião e aí a comissária, né? Ela pega e fala que, infelizmente, dessa vez não vai ter um técnico, uma pessoa especialista para estar conduzindo o voo, mas que vocês fiquem tranquilos. Aí, tchum, todo mundo sai todo mundo sai correndo do avião, né? Lembrei, é de uma empresa de saúde, né? Você já viu esse comercial? Eu só ouvi, engraçado que eu ouvi e me chamou a atenção, porque eu não me chamou a atenção. E aí tá falando, aí ele pega e fala, acho que é do CRM, não sei. Eu sei que no final ele fala assim, nós reconhecemos que todos os médicos precisam ter o CRM, porque também são vidas, sim, e é o que você falou. E aí a engenharia civil, em geral, sofre muito com a autoconstrução, né? Você sempre tem um tio que fez a casa dele de 3 andares, fez um puxadinho. Nunca caiu, e ele fala, sempre fiz assim, nunca caiu. Não, mas o meu avô era muitas técnico. vezes isso vai Seu avô funcionar. era engenheiro, construiu vários prédios lá em Fortaleza. E isso acontece muito, porque a pessoa tem sim muita experiência, construiu muita coisa. Só que às vezes isso não é suficiente, né? Dependendo da complexidade. É tanto que esses autoconstrutores não se arriscam a fazer edifícios altos. Ali o sobrado dele, 2, 3, ele ainda vai, mas enfim, tem disso a nossa profissão. E como, falando de fundamento, né? Como que você entrou para o fundamento cristão? Como foi assim? Acho que como todo brasileiro, a gente nasce, ou muitos brasileiros nascem num lar católico, né? Sim. Então foi... Cristão. Cristão / católico. E foi por ali que eu comecei a minha, né, jornada, mas nada muito compromissado, assim, mais como obrigação, né? Só que eu tenho alguns parentes que são crentes e isso sempre me chamou a atenção. E eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos e aí eu pude visitá-la. E lá ela, vamos aqui na minha igreja. Então, eu já fiquei fascinado, porque é uma outra maneira de chegar junto de Deus. Enfim, múltiplos impactos, né? Mas como eu acho que também acontece na vida de muita gente, em um momento de muita dificuldade, né? A gente estava passando em um perrengue, eu e a minha esposa, e a gente se converteu juntos, lá em 2017. Nós fomos batizados. E a gente decidiu tentar fazer algo diferente, procuramos uma igreja lá no Ceará. E assim, foi incrível o fluir de Deus, assim, na hora que você pisa, você sente, a palavra do pastor estava 100% encaixada com o que a gente estava vivendo. Aí você falou, como Deus fala com a gente? Para mim, Deus estava falando comigo naquele momento. Mas é isso mesmo. Exatamente. E aí a gente foi dando, né, uma oportunidade. Infelizmente a gente tem muitos preconceitos, né, na nossa vida. Existem N igrejas e você acaba desvirtuando do foco, que é Jesus. E aí a gente foi ficando e, enfim, ele nos batizou, depois nos casou, o mesmo pastor, Fabrício Miguel, lá do Ceará. E estamos aqui até hoje tentando trilhar essa vida. Tá na rota, né? Estamos na rota, na retidão aí da palavra, tentando aprender e sempre com essa ótica de aprendiz e de viver o melhor de Deus, né? Claro, para nossa vida. E você sempre, a gente sempre está conversando, eu sei que você gosta muito de tecnologia, né?
engenharia e inteligência artificial, né? Como que você acha que vai ser o futuro? Não sei se foi você que falou, eu tava conversando com alguém sobre... Tem um site que você entra lá e o arquiteto... É um arquiteto que chama... qual é o nome desse site? Eu não vou me recordar agora. Mas você dá as medidas, ele já dá o lugar assim rapidamente. Você não precisa daquele trabalho do arquiteto, ir lá, tirar a medida, né? Como a engenharia e a arquitetura assim tá meio que próximo, assim, né? Pelo menos no começo da faculdade ali, as matérias bem parecidas. Como que você acha que vai ser o futuro da inteligência artificial e a engenharia do engenheiro vir lá, abrir o papel gigante, né? Tá ali no chão da obra mesmo? Cara, eu acho que a gente teve um privilégio de viver várias revoluções, né? A internet, a telefonia móvel. E aí eu achava assim, não, tá bom, a gente não vai viver mais nenhuma outra revolução. Até que esse ano surgiu lá o tal da inteligência lá artificial, ChatGPT. E aí foi a primeira vez em, sei lá, 10 anos, desde o smartphone, que eu falei, caramba, isso aqui vai mudar muita coisa. E eu acho que tem muito espaço, mas eu acho que para tranquilizar um pouco, o pessoal, vão roubar os nossos empregos, né? Eu acredito muito mais como uma ferramenta, né? Tipo, um martelo não bate prego só, né? É uma ferramenta, você vai ter que saber usar a ferramenta. Principalmente perguntar. Exatamente. A eficiência dela está muito relacionada a como você interage com ela, como você pergunta, fazer boas perguntas. Usar aquilo ali para bons propósitos. E aí, especificamente falando do ChatGPT, ele é muito legal. Inclusive, eu estudo a Bíblia e é muito legal. Você pode perguntar genealogia, qual a relação desse ser histórico com o outro, que língua falavam em que lugar geográfico estava tal livro. É muito interessante, porque ele sabe tudo da Bíblia, assim, é treinado, né, digamos assim. Mas, enfim, eu acho que está muito mais nessa integração. Algumas profissões, claro, que vão modificar, mas vão surgir outras, né? Antigamente tinha uma profissão de acender lamparinas nas ruas, né? Hoje não tem mais essa profissão, mas tem outras profissões. É substituído, na verdade. Né? Exatamente. O seu lado, o telemarketing, ele vai embora. Pode ser que ele vá embora o telemarketing, mas aí vai surgir outras demandas, assim, então... Será que o telemarketing consegue sair amanhã? Eu adoraria. Nossa, acho que só você... Será que só eu? Acho que às vezes só ligam pra mim, né? Nossa, mas ele ligou demais, né? Eu tô fazendo um curso, eu não tinha ouvido falar isso ainda, mas tá muito em alto o social seller. E eu acredito, e assim, quando você conhece o que é o telemarketing, né, que ele ficava ali entrando em contato com o cliente, porque o objetivo era o quê? Era fechar negócio, ou levar, né, para que aconteça a venda. Você já ouviu falar no social seller? Não. Então, social seller, você não sei se já aconteceu com vocês. A mídia está avançando, hoje em dia já praticamente não se está mais tendo a necessidade de fazer aqueles lançamentos. Porque existe o social seller, que é aquela pessoa que fica entrando em contato com as pessoas que estão dentro do perfil para comprar aquele produto. Entendi. Entendeu? Então, aborda você. Então, quando você faz uma comparação, aparentemente é um telemarketing que entra em contato individual e que tem as características, né, a probabilidade de acontecer uma venda. Ele não dá um tiro no escuro, ele foca alguém, foca algum nicho, foca alguma renda, né? Só que agora é muito mais fácil. Por exemplo, com as redes sociais, pelo que eu aprendi nesse curso que eu estou fazendo, ele já faz um mapeamento daquele perfil. Ele já tem noção mais ou menos do que a pessoa faz, o status social, pelas coisas, né, os micromovimentos que você está publicando. Então já sabe que você pode ter interesse em determinadas coisas. Então ele faz uma pequena avaliação. O telemarketing não, ele saía ligando, né? Ia pegando a lista e tal, enfim. Vocês já usaram lista telefônica? Eu sou do Páginas amarelas. Páginas amarelas. Nossa, eu lembro que passava... Não, o pastor Henrique, né? Ele inventou a lista telefônica. Eu lembro que passava lá na empresa, lá, você não quer anunciar na lista... Cara,
eu fico, cara, como Era muito assim, legal. né? Eu já Aqui usei. em São Paulo, você que é de São Paulo, quando eu cheguei aqui, ainda existia, né? Eu cheguei aqui em 89, tinha uma lista telefônica só de Silva. Porque eram muitos. Eram muitos. Dava um calhamaço só de pessoas com o final Silva. Mas é a mesma coisa, quando a gente chegou aqui, você não pegou isso, o Rafa lembra, claro que ele é daqui, mas quando eu cheguei aqui em São Paulo, os taxistas ainda usavam o quê? Guia Rex. O mapinha. Guia São Paulo. Um guia, porque para andar em São Paulo, meu filho, tem que ter um guia, né? E glória a Deus pelo Uma Waze. mapa, Agora, Nossa, como é fácil, né? São coisas que, ó, até nessa atividade aqui, eu tava vendo a inteligência artificial que vai traduzir o podcast para diversas línguas, com a sua voz. Então você Excelente fala em isso. português, então o Spotify ele já está testando os 3 maiores podcasts dos Estados Unidos, já tem versão em espanhol. Olha que Já maravilha. tem versão, e automaticamente, com a voz do pastor Henrique, a voz da Cris, Nossa, entendeu? legal. Isso que é incrível. Gente, eu vou me ver falando inglês. Então, por exemplo, aí a Torre de Babel, ela vai dar uma sumidinha aí no sentido que a gente vai conseguir, não em tempo real, mas para essas coisas, então você pode gravar um vídeo, aí a inteligência vai mudar a maneira que você fala e vai falar na outra língua. Isso aí já tá acontecendo, não Gente, é? Eu tô é. falando A de... Ludmilla tá vendendo um negócio pra TikTok com A voz, dela. sim. Você fala assim, é a voz dela que sai de uma Daqui a frase pouco eu que você quer. vou poder falar I speak English, né? É, Mas É, exatamente, aí- você vai se ver falando inglês. Tem também um empreendedor famoso aí, o Elon Musk, da Tesla e da SpaceX, Famoso. um pouquinho bilionário aí. E a ex-mulher dele, que é uma cantora chamada Grimes, disponibilizou a voz dela gratuitamente para você utilizar na sua música. Então ela falou, podem usar, podem remixar, fazer o que quiser a minha voz, só que para inteligência artificial, ou seja, ela perdeu o controle da própria voz, digamos assim. Isso tem várias discussões, até dos direitos autorais, porque já fizeram Isso. músicas de outros artistas, né? Mas assim, isso é uma coisa... A inteligência humana, ela é divina. Mas através da inteligência humana é que Satanás entra. Porque quando eu consigo imitar a sua voz na sua fala, eu posso ligar para você dizendo que sou eu, Aí já entrou outro problema. conversando com você, você entendendo a minha voz e lhe pedir Entendendo não, qualquer reconhecendo. Esses coisa. serão os desafios que virão, certo? Maneiras que a gente vai ter que Nossa, garantir essa daí foi autenticidade. meio da teoria da conspiração, não foi Não, não? porque mas é a Adão, verdade, é Adão a só verdade, conhecia Rafael. a voz de Deus. Mas é a verdade. Quando ele reconheceu uma outra voz, que voz estava falando com ele? Era uma imitação de Deus ou era Então, alguém que estava... de repente pode ser a serpente te ligando. Pode ser assim. Não, gente, tudo tem um porque eu lado já- positivo eu- e um lado Deus negativo. faz, Esse lado negativo, ele vem também, Mas infelizmente, é isso que a gente está falando. O lado negativo, ele vem e as pessoas Ele que vem são se rastejando, tendenciosas hein? para o mal, elas vão usar isso para o mal. Pega o WhatsApp, por exemplo. Quantos golpes são dados em WhatsApp todos os dias? Nossa, falando em WhatsApp, todos os dias. Eu vi algo muito interessante, um advogado falando que, ó, o print do WhatsApp não é prova. Eu parei assim, né? Eu sou bacharel em direito, eu falei, pô, interessante, né? Aí ele colocou um computador na tela, assim, ó, todo mundo olhando a audiência, o cara trocando o que a pessoa escreve. Eu falei, não pode ser. Gente, como pode? Não, com um computador normal. Tem a função, você clica com o botão direito aqui, ó. Clica, ele abre lá a opção, você troca. Eu falei, cara do céu. Olha só que coisa, onde vai a tecnologia, né? Então é isso, Rafael. E as a falhas inteligência também, vem- Não, né? isso é do mal. Não, isso, e as Não. falhas, não tem jeito, isso é uma realidade, né? Existe o mal e existe o bem. Exatamente. Tem gente que vai usar a a própria inteligência pro bem e faca. pro mal. A faca corta o queijo e a faca mata, entendeu? Ela é uma ferramenta, um utensílio de cozinha, mas também tudo na vida. Toda ferramenta tem dupla usabilidade. uso, né? duplo Tanto uso. uso. Porque essa é a realidade do mundo que nós vivemos, Infelizmente, gente. Eu vou falando sobre tecnologia, você falou criação de smartphone, essas coisas todas, né? A gente Você vê o escuta vento. escuta muito falar sobre energia renovável, que é a área que você é especialista, né? Como que você pode explicar um pouco para quem está nos escutando? Que talvez você fala energia eólica, eu brinquei, dá pra estocar vento lá, eu sempre brinco com o Ivan, né? Ivan, vamos estocar vento e tal. Como que é essa realidade hoje no Brasil?
né? Eu pesquisei um pouco e o sistema do Brasil hoje energético é um dos melhores do mundo, é muito gigantesco, muito tecnológico. Como deixar isso melhor? A energia eólica, que é o que você faz, como que é o dia a dia, o trabalho, é fazendas de vento que chama, né? Sim. Parques eólicos. Parques eólicos. Mas pode ser fazenda também. Então você é um cara que frequenta parques eólicos. Planta o vento, toca o vento. Como que é então, esse, vamos né? lá. Deixar isso... um futuro vai ser normal? Vai ficar muito caro, muito barato? Vamos lá. O Brasil, ele é muito único, a gente é muito privilegiado no setor energético, porque a gente já produz energia usando a água, né, as hidrelétricas, é a maior fonte de energia que nós temos hoje, e é uma energia que ela é renovável ali. Então o rio passa, gira a turbina, gera energia e manda aqui para as nossas casas. Isso já é uma vantagem muito grande. Ao redor do mundo você queima carvão, então isso polui bastante. Ou você queima carvão, né, são as termoelétricas, tem outras, a nuclear, então tem outras maneiras de fazer energia que são mais poluentes. Então a gente já polui muito pouco. Isso é uma crítica, por exemplo, aos carros elétricos, por exemplo, nos Estados Unidos, onde lá eles têm muito energia queimando carvão, que eu ligo na tomada do meu carro elétrico, meu Tesla, e aí tem uma fábrica queimando carvão. Então é zero, eu estou poluindo do mesmo jeito, porque aqui no Brasil não. Quando eu ligo meu carro elétrico na tomada, tem uma turbina lá no rio girando, e aquilo ali não gera zero de poluição. Então eu estou realmente sendo verde aqui no Brasil. Então varia muito. Mas vamos lá. Então a gente tem essa vocação natural por renováveis, que são essas energias que poluem quase nada ou muito pouco. E meu foco são a a eólica e a solar, né? A eólica, então, vem através do vento, vocês já devem... Isso vem de antigamente, dos cataventos, né? Que já usava para moer trigo, essas coisas. Então, isso foi adaptado para fazer energia. E o princípio é o mesmo. Bate o vento, gira a hélice e o gerador interno faz uma turbina que faz energia, né? E aí, especialmente o nosso Nordeste, ele é um lugar de muitos bons ventos. Então venta bastante. E venta o ano inteiro. E venta na mesma direção. Isso é bom também. Porque você consegue ter uma previsibilidade da geração de energia. E além disso faz muito sol. Então essa combinação... E cada tipo de energia tem uma característica. A solar, por exemplo, só gera de dia. Só que a gente consome energia à noite. Então, por isso que não existe só uma fonte boa. Por exemplo, a eólica ela gera muito mais à noite. O perfil dela é mais noturno. Então, se eu tenho uma eólica e uma solar, eu consigo combinar bem. Meio-dia que o sol está lá, pino, tô gerando muito solar e pouca eólica. À noite, zero solar e muita eólica. Então, fazer essa junção da matriz fica muito mais interessante. E aí eu tô lá, eu trabalho numa empresa norueguesa, né, que decidiu investir no Brasil nesse segmento de energia renovável. E aí eu tô conectado nos novos projetos. Então eu vou pro meio do mato, vou procurar terreno, vou ver o solo, as condições, se são boas, a topografia, vou ver onde é que eu vou conectar, né? Porque da mesma forma que eu preciso ligar essa TV na tomada, depois que o meu parque está lá funcionando, eu preciso ligar ele na rede, que é o nosso sistema interligado nacional, que conecta o país inteiro. O país inteiro ele está ligado sob o mesmo sistema, de norte a sul, menos Roraima, que é independente, certo? Mas enfim, então eu estou lá nessa ponta procurando novos projetos. A maioria deles são lá no Nordeste, tem alguns no Sudeste, ali, sei lá, Minas, né? Tem, mas muito mais eólica no Nordeste. E quem investe na construção? É sempre uma empresa privada ou o próprio governo investe na energia? Como que funciona essa... Essa é uma boa pergunta. Vamos lá. O governo ele tem um papel muito importante. Porque nem sempre essas tecnologias são acessíveis, são financeiramente muito caras.
até ela se estabelecer, né? Por exemplo, a solar já está se estabelecendo, a eólica também. É tudo muito novo também, tem ali, sei lá, uns 20 anos que está no Brasil, um pouco mais ou menos. Então você precisa de alguns subsídios para fazer a tecnologia vingar. No começo teve alguns programas, o Proinfa, que é um do governo, que todo mundo paga isso aí, mas porque a gente quer ser referência nisso, global, isso é bom para trazer investimento de outros países, né? Isso fomenta a nossa economia, então é importante. Eu tenho certeza que esse investimento ele se reverte gera muito emprego. Quantos trabalhadores hoje você tem num par, por exemplo? Pronto. E quantos anos leva para... Hoje nós estamos com uma obra no Rio Grande do Norte e hoje está passando do pico da obra. Nós temos 1.000 pessoas trabalhando. 1.000 pessoas. E lá especificamente... Diretamente. Trabalhando na obra. E a gente, o que eu te falei, transforma vidas. Então a gente está... Normalmente os projetos são em lugares do Brasil onde falta, né, muita coisa, educação, infraestrutura. E a gente chega transformando essas comunidades. Nesse nosso projeto a gente treinou 200 mulheres para montar módulos, painéis solares. Isso está transformando a vida dessas mulheres que nunca tiveram carteira assinada, que trabalhava como diarista, alguma coisa assim, lá, e que agora está ganhando 2, 3, sei lá, salários, está transformando a vida, tá conseguindo entender que com o poder do trabalho delas estão sendo agentes de transformação nas suas casas. E por incrível que pareça, a gente também acha assim, eles vão ter muita resistência, mas a gente vê muita família apoiando, tem marido que faz massagem no pé dela quando ela chega em casa, certo? Tem marido que prepara comida para ela. Isso é muito bonito de se ver. E também de estar inspirando as novas gerações, né? De mostrar um pouco de pessoas que não tinham muita coisa e agora a gente tem esse trabalho social. Então tem uma função social muito legal. Claro, né? É uma contrapartida, né, socioambiental do projeto para a cidade. Então, reforma escola, sabe? Então, assim, não é dizer que a gente é bonzinho, mas a gente vem agregado com esses projetos, né? Então, vai ali umas 1.000 pessoas na obra no horário de pico. Qual o tempo de uma construção de uma fazenda eólica? Depende do Essa tamanho. Rio Grande do Norte, por exemplo. Essa ali a gente está fazendo em 16 meses. Nossa, é rápido. 1 ano e meio, Mas aí depois que termina, como que continua? Porque então, tem uma manutenção, acredito, exatamente. Né? A empresa que eu trabalho, ela faz a operação e a manutenção dessa Sim. planta também. E normalmente a gente projeta ela para durar 30 anos. Pode ser que dure mais de 30 anos até. Então, a gente tem um departamento específico de operação e manutenção. Lá nessa obra vão ser 30 pessoas que vão morar lá, que vão trabalhar lá, trocando fusível, limpando o módulo, corrigindo pequenas falhas e garantindo que esteja gerando energia o tempo todo, né? Mas você tinha me perguntado uma coisa antes, eu perdi o fio. Do tempo de construção. Não, antes da obra, quantas pessoas... esqueci. Nossa. Deixa eu ver. Mas enfim, o que a gente faz é isso. O mercado de energia ele é bem curioso, porque ele é... sim, a importância do governo, você tinha falado. Verdade. Então, como foi que a gente começou? Começou com leilões organizados pelo governo para vender energia, para você inscrever o seu projeto. Então, o pastor Henrique tem um projeto eólico lá no Ceará e ele quer inscrever esse projeto para o leilão. Então, o governo abre um leilão para fazer essa venda direta e aí ele bota um preço, normalmente eram preços melhores, justamente para incentivar você a inscrever o seu projeto lá. E aí focado em energia renovável, só podia concorrer, por exemplo, eu com minha termoelétrica eu não ia poder concorrer. E a preços muito bons. Então esses leilões, eles viabilizaram muitos projetos. Só que hoje a gente está passando por uma abertura de mercado. Sabe o que vai acontecer muito em breve, meu amigo? Você vai poder escolher quem vai fornecer a sua energia, certo?
Na Alemanha já é assim, você tem 4, 5 pessoas. Do jeito que você escolhe sua telefonia, TIM, Claro, BCP, o que você vai querer? Quem você vai querer? Vai ser a mesma coisa a sua energia. Vai ter mais barata, vai ter mais cara. Mas aí, lá na Alemanha é assim. Eu pago mais barato, mas aí ela vem da nuclear. Mas aí eu quero mais verde, eu quero ser mais verde, vou pagar um pouquinho mais caro. Então vai abrir esse mercado. Hoje já existe uma abertura de mercado que se chama Mercado Livre. Só que só quem está lá são os consumidores muito grandes, são as eletrointensivas. Mineradora, indústria, quem consome muito. Gente, é muita energia. E aí eles podem comprar diretamente da empresa que eu trabalho, por exemplo. A gente pode fazer um contrato bilateral. Por exemplo, eu vou vender aqui para a indústria do Pastor Henrique lá, grande confecção aqui de São Paulo. A gente consegue ver a energia que eles consomem lá, que eu sei que tem muito maquinário pesado, e eu diretamente vendo essa energia para a empresa dele, certo? Então isso já está acontecendo, mas vai chegar na ponta do consumidor, do varejo. Você acha que assim, o Brasil tá preparado para isso? Cara, tá demais, porque o que vai acontecer é que isso é muito saudável para o mercado. Então você vai, na hora de escolher quem vai fornecer energia para sua casa, você vai poder escolher uma que seja mais acessível para você, uma que quando falte energia na sua rua você consiga ligar de uma maneira mais profícua. Agora uma dúvida, Ivan. Aqueles terrenos que a gente anda lá pelo Nordeste, e principalmente Ceará, que a gente vai andando, aqueles terrenos onde estão instaladas aquelas torres, né? Ela é particular ou é do governo? Como é que você chega lá e coloca aquela torre lá? Ela é particular. Normalmente você arrenda a terra do dono, né? Então, normalmente são vários proprietários. Como é um projeto muito grande, só esse projeto lá, só de cerca, são 70 quilômetros. De cerca. Então, são projetos muito grandes, tem vários donos de terra. E você negocia um arrendamento, que é uma porcentagem do faturamento da obra. É da mesma coisa que eles fazem com as antenas? Semelhante. As antenas de telefonia. As linhas de transmissão são um pouco menos vantajosas, porque não é um arrendamento, você cede meio que o terreno. Ivan, a gente tá chegando, não passa muito rápido, né? Tinha tanta pergunta. Você nem percebeu isso, né? Tem um amigo que mandou a pergunta aqui e falou como foram construídas as pirâmides do Egito, já que eu saí de Eu vou dizer que eu não estava lá. Foram os alienígenas, eu acho. Mas eu acho que para finalizar a gente podia falar de estocar vento, só para finalizar. Fala aí. Fala. 30 segundos? 30 segundos. Então, a antiga presidente se expressou mal. Ela não estava falando de estocar vento, mas sim energia. Justamente porque eu estava falando que não é constante. Então, existem os bancos de baterias. Então, é bateria. O vento gera energia, leva para uma bateria. E essa bateria que vai levar... Isso já é uma realidade. A empresa que eu trabalho tem um projeto bateria e solar, porque precisa entregar energia das 6 da manhã às 9 da noite. Então, lá 9 da noite não tem sol. De onde é que vem? Vem da bateria que foi carregada durante o dia. Então, durante o dia, ele produz a energia e carrega a bateria e então, a partir de hoje, eu defenderei... Então, suba aí a hashtag ela não estava errada. Não, de uma certa forma, ela estava errada. Não é estocar, mas isso está virando uma realidade também. Sensacional. Tá certo? Ivan, obrigado pela sua participação, foi incrível. E agora vamos para o nosso sorteio. Tá aqui o nosso livro de hoje, em parceria com a editora Vida Nova. Do Timothy Wright, Teologia da Revelação, e sua participação não acabou. Você vai ter que dar um número de 1 a 28. De 1 a 28. O que você vai dizer aí para sortear uma dessas nossas ouvintes e que visualizaram? Você. Número 11. Número 11. Acaba de ganhar a Joaquina. Joaquina, se você estiver ainda aí online, eu sei quem você é. Você acabou de ler, ou acabou de ganhar o livro por uma boa leitura. Já está profetizando a leitura. Já está. E a transformação. Gente, muito obrigado. Obrigado, Ivan. Foi um prazer ter
ter você aqui nos ensinando sobre como funciona toda essa questão. Espero não ter entediado a audiência. Muito obrigado, foi pessoal. legal. Nossa, eu tinha tanta coisa aqui para perguntar aqui, ó. Eu fiz nossa, passa muito rápido, a gente vai conversando, vai se entretendo, né? Foi um prazer ter você aqui. Meus amigos, foi um prazer mais um sábado nessa bancada maravilhosa. Cris, obrigado. Amém. Muito bom. Pastor Henrique, obrigado. Obrigado, um bom final de semana. Obrigado a você que esteve aqui conosco. Sábado que vem vai ter um startupeiro aqui incrível. Então você que gosta de startup e de criar novos negócios, você já é convidado para estar conosco nessa audiência. Uma ótima semana, Deus abençoe, que Deus guarde a sua família, que Deus prospere tudo aquilo que você fizer durante o dia de hoje, durante esse final de semana. Um forte abraço, Deus abençoe. Você ouviu aqui na Nova Difusora Conexões do Reino. De volta no próximo sábado às 9 da manhã. Aqui no escritório, a galera escuta Nova Difusora.